Eu já quero começar esse vídeo aqui deixando algumas coisas assim bem claras, né? Que o que eu vou falar aqui tá fora do contexto de Thamires mentora, Thamires influenciadora e você meu seguidor, né? A gente vai esquecer isso, tá? E pensa que a gente tá sentada aqui na minha casa, você tá aqui, ó, tomando café, pega o seu café, que a gente vai tomar um café. E eu vou te contar coisas que eu gostaria de ter escutado lá no meu início. Conselhos baseados na minha experiência, né? Pra te ajudar a entender tudo com mais clareza, como você pode fazer 2026 diferente na sua vida. E muitas coisas chegam na minha caixinha de pergunta e uma delas é: Thamires, por onde eu começo? Como eu paro de procrastinar? Como eu mudo, né, as coisas para que eu possa viver um ano diferente? A resposta para tudo isso é uma só. Você precisa começar com uma decisão. E a decisão que você vai tomar é a mesma que, por exemplo, hoje eu tô tomando aqui. Então, sentada conversando com você em uma plataforma nova como o YouTube. Então, a gente decide e a gente só começa, tá bom? Então, vamos lá. O tema desse primeiro vídeo é como tirar seus planos do papel em 2026, mesmo que você tenha medo, né? Tudo começa com o quê? Novo ano, nova semana, novo dia. E, gente, 2026 está chegando. E se tem uma coisa que eu decidi para esse novo ano é tirar esse sonho aqui do papel. E agora eu quero te inspirar a você fazer o mesmo com um projeto que você tenha na sua cabeça, né? Porque muitas vezes você fica pensando, ano que vem eu começo, semana que vem eu começo, com projetos e ideias incríveis e que muitas vezes, através do medo, da insegurança, da correria até mesmo do dia a dia, os seus planos acabam ficando engavetados e você deixando de ver coisas extraordinárias porque você não deu foco e atenção, né? Então, aqui eu quero te explicar que eu também passei por isso há uns anos atrás. Eu vivia numa roda de automático, vivendo ali para trabalhar e pagar conta. E numa viradinha de ano eu coloquei no bloco de notas tudo que eu gostaria de viver no ano de 2022. E foi aí que eu consegui fazer grandes coisas. Como tirar minha carteira de habilitação, emagrecer, me exercitar, enfim, mudar de fato a minha mente e olhar para mim. E quando a gente olha pra gente, a gente começa a dar sinais para a vida de que a gente está disposta e a vida começa a nos presentear, sabe? Com situações completamente diferentes, caminhos diferentes, oportunidades diferentes, e isso é muito bacana. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? É que você nunca vai se sentir pronta para começar algo, mas é de fato começando, andando, que o caminho ele se mostra. Vamos refletir juntas aqui, tá? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de conseguir tirar os planos do papel? Existem, na minha opinião, 2 pontos que é a maior verdade sobre o que as pessoas pensam e têm comportamento para que elas não consigam tirar esses planos do papel. A primeira coisa é crença de incapacidade. Thamires, o que é crença de capacidade? É aquela voz que fica o tempo todo na sua cabeça falando que você não vai dar conta, que você não é boa o suficiente, que isso não é para você, que tem muitas pessoas que são melhores que você dentro do que você faz por aí. E aí, com isso, você vai se colocando para baixo, né? Tendo pensamentos complicados. E esses pensamentos acabam te pedindo de ir pra frente. Então, é a crença da incapacidade. E ela é a mais cruel de todas, porque muitas vezes ela não nasceu com você. Ela vem de muito antes, sabe? Vem da comparação da sua infância, das vezes que você tentou fazer algo e alguém te fez acreditar que você não era boa o bastante. Talvez você cresceu ouvindo algumas coisas, né? Como menina, você acha que a vida é fácil? Ou até mesmo, você sonha muito alto, tá sonhando demais, você acha que vai viver da internet, por exemplo, né? Vai trabalhar, para de sonhar alto, para de viajar. Não, mas a fulana é muito inteligente, você é preguiçosa e desorganizada, você nunca termina nada do que você começa. Então, essas coisas, quando você escuta com frequência na sua infância, vai moldando a visão que você tem sobre você na sua vida. E aí, sem perceber, essas palavras, elas viram verdades emocionais, viram verdade absoluta sobre quem você é, sobre você. E aí você cresce, né? Mas essa criança que ouviu o tempo todo não vai dar certo, continua aí dentro, né? Tentando te proteger de alguma forma. Só que para te proteger, o que ela faz? Ela te paralisa. Então, hoje, por exemplo, quando surge alguma oportunidade, um curso, uma chance de você começar alguma coisa, ao invés de você agir, você pensa, e se eu não conseguir? E se der certo? E se eu passar vergonha? E se alguém rir de mim? Sabe? Mas o que eu quero que você entenda?
Essas perguntas não são de uma mulher incapaz, são perguntas de uma mulher, né, de uma criança que está dentro de você, que teve dores. E a verdade é que ninguém cresce acreditando 100% em si, né? A autoconfiança, ela é construída, ela não é uma coisa que você herda. É para você construir, você precisa reprogramar sua mente todos os dias. Pensa aqui comigo, tá? Vamos refletir juntas. Quantas vezes você já deixou de tentar algo porque você duvidou da sua capacidade? Quantas vezes você já se sabotou antes mesmo de começar? Então, toda vez que você pensar, eu não dou conta, você está repetindo palavras antigas, né, que nem são suas. São vozes que ficaram gravadas na sua memória, mas que não definem quem você é. A partir de hoje, eu quero que você comece a trocar essas palavras, né? Então, eu não dou conta eu vou aprender no caminho. Eu não sou boa o suficiente, eu tô me tornando melhor todos os dias. Isso daí não é pra mim. É pra mim sim, por que não é pra mim? Isso só tá me desafiando a crescer. Outro ponto que eu preciso dividir com vocês, que é algo que também dificulta a vida de quem quer tirar um plano do papel, é o medo de errar, né? E eu ouvi uma frase uma vez que fala que o medo de errar é um dos maiores vilões dos nossos sonhos. E muitas vezes a gente não tem medo de errar, né? A gente tem medo do que as pessoas vão pensar. Então, é o medo de ser julgada, é o medo de ser vista começando algo do zero, é o medo de ser vista começando e tentando, né? Ouvir aquela frase típica do eu te disse que não ia dar certo. E uma coisa que me ajudou dentro desse segundo ponto foi entender que o medo não é o meu inimigo. Ele é um sinal de expansão, né? Ele significa que eu tô saindo de um lugar óbvio, que eu tô saindo de um lugar comum, do conhecido e indo para um território completamente novo. E qualquer coisa que você vai começar de novo, ele vai te ligar um alerta, né? A nossa mente, ela foi feita para nos proteger. Então, quando você tenta algo diferente, algo que tá saindo da sua zona de conforto, por exemplo, abrir um negócio, postar um vídeo, começar um projeto, a sua mente, ela liga um alerta de, caramba, isso é perigoso, mas não é. Na verdade, é crescimento, né? É um crescimento que vem sobre você estar fazendo algo que tem o potencial de mudar a rota da sua vida, o potencial de te disponibilizar de novos horizontes, novos caminhos e novas consequências. Eu quero te trazer alguns pontos aqui em relação ao medo para que você possa entender como ele funciona na sua vida, na sua cabeça e no seu corpo, tá? O medo, ele é como se fosse um alarme que ele toca toda vez que você está prestes a romper um limite interno. Você vai até aqui. Quando você quer vir para cá, você sente medo. Quando você sente medo, esse alarme toca. Exemplo. E aí, quando ele toca, você volta. Por quê? Porque você tem medo. E aí, é por isso que muitas pessoas vivem presas dentro de um ciclo, porque elas não sustentam o desconforto do novo. E eu falo isso com vivência, tá? Na prática. Eu vivi isso na prática. Quando eu saí do CLT e depois de 8 anos de uma estabilidade, estar em uma empresa e etc., eu quis começar no digital, eu não tinha manual, eu não tinha garantia, eu não tinha certeza. Eu só sabia que eu precisava fazer aquilo acontecer, porque senão eu voltaria para o CLT. Eu tinha medo também de não dar certo, mas eu entendi que se eu deixasse esse medo decidir a minha vida, eu ia continuar vivendo nesse ciclo. E tem uma coisa que eu aprendi dentro desse processo muito interessante que vale trazer aqui para você, é que o medo de errar é o preço que as pessoas pagam por tentar vencer. E sabe o que é mais curioso a imaginar, a pensar? É que as pessoas que nós admiramos, as pessoas que você admira, que têm sucesso, estabilidade, liberdade, todas elas erraram muito. Não foi pouco, não. E muito mais do que você possa imaginar. Que as pessoas só aprendem errando, só aprendem quando estão em movimento. Esses dias eu ouvi uma frase que ela mexeu muito comigo, né? E ela falava que o cemitério está cheio de ideias incríveis. E eu fiquei refletindo em cima dessa frase, né? E pensei o quanto que ela é real. O quanto que tem gente que morre sem viver o que veio nessa terra para viver. Gente que teve ideias lindas, sonhos maravilhosos, sonhos grandes, mas deixou o medo vencer. E no final só tem uma coisa para te falar. Eu acredito de verdade que as ideias, elas são sinais da espiritualidade sobre a nossa vida, né? Nada é plantado no nosso coração em vão, à toa. Toda vez que eu recebo uma ideia, toda vez que uma ideia chega até a mim, eu entendo como um sinal do universo dizendo, ei, isso aqui é para você cocriar. Isso aqui está alinhado ao seu propósito, né? Então, as ideias que chegam até você, elas são sementes que você só precisa ter coragem para plantar. E eu tenho um mantra que fala assim, eu me nego a levar um sonho que seja, uma ideia, um plano para o cemitério comigo.
Porque eu sei que cada ideia que chega pra mim carrega uma força, um impacto positivo que tá alinhado ao meu propósito, né? Então, se eu tenho uma cocriação de vida ideal que eu quero viver, e eu tenho um sonho e eu não coloco ele pra fora, ele morre dentro de mim. Então, se você é aquela pessoa que vive se perguntando ou perguntando a outras pessoas, tive essa ideia aí, faço ou não faço? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Você tá nada mais, nada menos do que pedindo a validação de outra pessoa pra viver a vida que você vai viver. Então, mesmo que dê errado, cara, pelo menos você foi lá e tentou, né? E tentar é o que diferencia quem vive daquilo que deseja, quem vive daquilo que sonha, quem vive daquilo que veio pra viver. Então, se você ficar o tempo todo se perguntando ao outro, validando o que você veio pra viver, você não tá vivendo a sua vida, você tá vivendo a opinião e a vida que outras pessoas desenham sobre a tua, entendeu? E o que a gente tira de conclusão dentro desse processo, né? Que o medo de tentar, ele já te priva do milagre de ver o que poderia dar certo. Agora eu quero te deixar 5 chaves bem práticas para te ajudar a transformar o seu 2026 em um ano de ação. São coisas que fizeram total diferença na minha vida. Primeiro é ter clareza. Você só realiza o que você enxerga. Então pega papel e caneta e vai escrevendo tudo o que você quer em detalhes. Não é assim, eu quero ser feliz. Tá, mas o que é ser feliz pra você? Ter tempo com a família, com o filho, trabalhar de casa, ter paz. Defina pra você com clareza o que é esse seu objetivo, tá? Porque sonho sem clareza é igual GPS sem destino. Você nunca chega. Porque você não sabe o que é. Crença. A forma como você fala de si vai moldando a realidade. Então, para de dizer assim, eu não consigo, e troca por eu ainda estou aprendendo. Seu cérebro, ele acredita em tudo que você repete com frequência. Então, você tem que prestar muita atenção nas coisas que você repete sobre si, tá? O plano perfeito, ele não existe. Começa do jeito que dá, com o que você tem agora, onde você tá. Porque a confiança, ela vem depois da ação. Muitas vezes você vai precisar ter ação para depois ver tudo acontecendo. Então, não espere a confiança para agir. A confiança, ela nasce da ação. Tenha constância. Você não precisa fazer muito. Você precisa fazer sempre. Um passo de cada vez, um pouquinho a cada dia. Ele vai te deixando muito mais perto do que você veio para fazer. E é muito mais fácil do que você ficar aí parada. Eu não poderia finalizar essa lista sem antes falar da espiritualidade, né? Então pede direção, agradece pelo que você já tem e lembra que a ação, o fato de você agir também é uma forma de oração, né? Tem gente que diz que acredita, que tem fé, mas vive paralisada pelo medo. E aí eu te pergunto, que fé é essa que se entrega antes mesmo de você tentar alguma coisa? A verdadeira fé é a fé espiritual, não é sobre você falar bonito, é sobre você de fato agir com confiança e seguir fazendo mesmo quando o resultado ainda não tá ali na sua cara, ainda não apareceu. É você acreditar que o invisível já está se movimentando ao seu favor, que tudo aquilo que você almeja e sonha tá vindo ao seu encontro. Uma vez uma aluna chegou pra mim e falou assim, Tamiris, eu tô com muito medo de não dar certo. E ela já tava fazendo a estratégia aproximadamente uns 15 dias, né? Executando. E ela falou, tô fazendo isso há 15 dias, eu só fiz 2 vendas. E aí eu perguntei pra ela, você acredita na sua espiritualidade? Aí ela, sim. Aí eu falei, então me diz, você acha mesmo que você vai trabalhar 30, 60, 90 dias dando o seu melhor e o universo não vai te recompensar? Gente, porque olha só, não é possível que se você fizer a sua parte, se você der o seu melhor, não o melhor do mundo, tá? Mas o seu melhor, o melhor possível dentro da sua realidade, a espiritualidade não vai te reconhecer. A estrutura dela ainda estava no aquecimento, né? Não estava ali no automático, estava no aquecimento. E o processo estava só começando. Mas ela só conseguia enxergar o agora, o hoje. Assim, o imediatismo. E é assim que muita gente desiste. Porque olha pro tempo curto e esquece que tem um ciclo a ser interrompido. E esse ciclo que eu tô falando pra você não é ciclo apenas do conhecimento, é o ciclo do conhecimento, é o ciclo de confiar mais em você, é o ciclo de você quebrar essas crenças, né, que você cresceu ouvindo de que você não é capaz, que você não consegue, etc. É muita coisa. Que a semente, ela não nasce no mesmo dia que é plantada, né? Ela só nasce se você regar todos os dias. E fé espiritual é isso.
é você continuar regando, mesmo sem ver ali inicialmente o broto, né? Hoje essa mesma aluna vive já do digital e ela me disse esses dias, Tamires, imagina se eu tivesse parado naquele 15º dia, eu nunca teria vivido o que eu tô vivendo hoje. E essa frase me marcou muito, porque de fato é isso, é assim que a espiritualidade trabalha na nossa vida, ela observa se você é fiel no processo, se você segue acreditando mesmo quando ainda não tem aplausos, né? Quando esse reconhecimento não chega de imediato, quando ainda não tem resultado para mostrar. Antes de liberar a colheita, ela testa sua constância, né? E constância você precisa de ter fé. Então, agir também é uma forma de oração. Quando você age, você mostra para a espiritualidade de que você confia no que ela preparou de melhor para sua vida e para você. Então, se você está nessa fase de construção e o resultado ainda não chegou, não para, sabe? Não desacredita, porque é você de fato não negociar com a sua fé, entendeu? É só confiar. A espiritualidade, ela não planta sonhos em corações aleatórios, sabe? Se essa ideia nasceu em você, é porque ela tem um propósito e esse propósito está alinhado ao que você está vivendo, né? Não é coincidência. Eu entendo como um chamado. E chamado nenhum vem à toa, não, né? Muita gente me pergunta assim, Tamires, como você faz para não desistir? E a resposta é simples, gente. Eu aprendi a conversar com as minhas inseguranças, com as minhas crenças, né? Então, quando vem aquele pensamento de você não vai conseguir, eu não acredito de primeira. Eu não sou a pessoa que acredito nela automaticamente. Eu paro e pergunto quem disse, quem é, de onde veio, porque na maioria das vezes não é uma verdade absoluta, é só uma voz antiga que aprendeu a se proteger. Então, nem todo pensamento é verdade. Às vezes é só o seu medo falando muito mais alto, e aí você não é o seu passado. Você é o que decide fazer e ser com ele. E quando você entende isso, o medo ele perde força, entendeu? Então a crença é um ponto muito importante. E para encerrar, eu quero aqui te convidar a fazer um 2026 maravilhoso, né? Não deixa 2026 ser mais um ano igual na sua vida. Escolhe um sonho, um só. E começa essa semana. Pode ser pequeno, pode ser uma coisa, sabe? Mas faz. Escreve aqui no comentário. Em 2026 eu vou tirar do papel esse sonho, mesmo com medo. E se esse vídeo te tocou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente vai estar sempre falando sobre mentalidade, propósito, espiritualidade, empreendedorismo, né? E de mulher para mulher, vamos combinar que é pra frente que se anda sempre, sempre. Então, se você tá gostando, já deixa o seu comentário aqui pra me incentivar a trazer mais e mais vídeos aí futuros pra você e pra você crescer também, pra gente crescer juntas.